Bom, meus amigos, boa noite. Nós estamos num evento do Junho Laranja, né? Um evento que tem crescido muito durante todos esses anos. Lembrando, o dia 6 de junho, Dia Nacional da Luta contra as Queimaduras, que é uma lei de 2008, e que depois a Sociedade Brasileira de Queimaduras, então, abraça esse momento importante e cria o Junho Laranja, que, como disse, vem crescendo muito. Nesse ano, o tema maior do Junho Laranja, a violência contra a mulher, que nós tivemos já uma apresentação, que já também está disponível aos sócios da Sociedade Brasileira de Queimaduras, e hoje um evento que eu reputo da maior importância, né? E eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito disso, que é a questão das queimaduras por eletricidade, as queimaduras elétricas. E aí tem a palavrinha mágica já, né? Prevenção, e a segunda palavrinha, conscientização. Então, são todos muitíssimo bem-vindos, né? Agradeço muitíssimo ao senhor Edson, que vai fazer a sua apresentação, ele será apresentado pela Raquel, e que muito nos honra com a sua presença, porque o trabalho da Abracopel é um trabalho conhecido por nós, né? Um trabalho muitíssimo significante, importante e relevante no nosso país. Mas antes de passar para a Raquel para a sua apresentação, a nossa presidente, a Kelly está aqui conosco para que dê o seu boa noite também. Kelly, por favor. Boa noite a todos. Vamos dar sequência, né? Esse Junho Laranja muito, muito forte, cada vez mais forte está ficando o Junho Laranja, né? E estamos aqui com essa parceria, que a gente já está aí há um tempo, né? E trazendo sempre dados importantíssimos. Raquel, por favor, a sua apresentação. Boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês, quero agradecer o aceite do Zé Adorno, do Edson, por estarem com a gente para essa webconferência de queimaduras elétricas, prevenção e conscientização. Quero agradecer ao Dr. Flávio, mais uma vez, aí, pela parceria, né, porque ele é o coordenador do SIG Queimaduras. Então, como eu falei semana passada, desde o momento que eu pensei assim, vamos fazer 3 lives durante o Junho Laranja para atingir a maior parte da população aí. O Flávio topou na hora, então eu quero agradecer em nome da SBQ essa nossa parceria, né? Então, para o dia de hoje, por que a gente pensou aí nas queimaduras elétricas? Final de 2022, a gente publicou um boletim, né? Na época, o Dr. Zé Adorno era o presidente, eu estava como diretora científica adjunta, então tiveram várias pessoas envolvidas. E aí, naquele ano, a gente teve um choque, porque todos os anos aí, quem trabalha com queimaduras há muito tempo, quando a gente olhava nos centros de tratamento, né, a gente via outros tipos. Então, a queimadura por álcool, queimaduras por objetos quentes, líquidos quentes, uma quantidade baixa de queimaduras químicas, mais baixa, vamos pensar. E a questão das queimaduras elétricas, a gente tinha uma discussão de uma porcentagem. Tem referências que falavam de 3 a 5, outras de 5, 4, e aí o boletim, que daí talvez o Adorno e o Edson também podem explorar mais durante essa apresentação, a gente percebeu tanto de pessoas que iam a óbito na cena, que antes de entrar no centro de tratamento. Então, isso foi um diferencial, acho que a gente pode trazer que foi um divisor de águas para as discussões, né? A parceria com a Abracopel aí, que vem de um tempo aí, né, através do Dr. José Adorno. Então, hoje eu quero que vocês aproveitem, entendam. Então, a gente vai ter um primeiro momento para entender da questão da eletricidade, né, de forma geral, e depois o cuidado. Porque também é uma demanda que a gente recebe, que a gente não sabe lidar com queimadura química, que vai ser a próxima do dia 23, e queimadura elétrica, Raquel. A gente fala bastante da térmica, que é o que a gente tem mais, mas a gente quer entender. Então, por isso que a gente colocou essas lives, tá? Então, eu gostaria de convidar, agora eu vou apresentar o Edson Martinho. Ele é engenheiro eletricista em segurança do trabalho, fundador e diretor executivo da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, Abracopel. Edson, muito obrigada pelo aceite.
Fique à vontade aí, estamos ansiosos para saber os dados, né? Assim, os dados assim, recentes que acabaram assim, de ser publicados. Obrigada, viu? Doutora Raquel, prazer estar com vocês. Doutora Kelly, doutor José Adorno, doutor Flávio são amigos, né, de alguns anos já. A gente já tem trabalhado esse assunto em conjunto, né, desde quando eu recebi uma mensagem do Adorno num domingo, perguntando, né, descobrir os números, como é que eu faço para ter acesso, e a gente acabou desenvolvendo um trabalho e, graças a Deus, isso está andando. Já tivemos um Junho Laranja especificamente de eletricidade em 2023. Tem alguém que está com um áudio aberto aí, se não me engano. Deixa eu ver. Acho que está aqui. E nesse tempo, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo algumas ações extremamente importantes. Por quê? Né? Porque a eletricidade, o choque elétrico, que é um dos principais problemas que nós encontramos, quando a pessoa sofre o choque elétrico, a primeira coisa que acontece é passar a corrente pelo corpo. E essa passagem da corrente pelo corpo, ela se transforma numa queimadura, né? Porque o corpo não é um condutor, ele é semicondutor. Ele passa a ser condutor por conta da água. E aí ele acaba evaporando essa água e queimando, né? E eu não sou especialista nesta parte, mas certamente a gente sabe de todas as condições e todas as situações que as pessoas têm sempre queimadura, tanto do choque elétrico como da descarga atmosférica, que são as duas situações. Nós ainda temos os acidentes que são gerados por sobrecarga e curto-circuito, que geram incêndios e que eventualmente acabam levando a óbito. E aí sim o óbito ou o acidente de queimadura é mais comum, como vocês entendem, né? E na época, qual era essa diferença, né, que a doutora Raquel falou e que encontraram? A grande maioria dos choques elétricos viram óbitos e não viram tratamentos, né? Então, quando você está lá no sistema, na área de queimaduras do hospital, chega a parcela das pessoas que foram queimadas por conta do choque elétrico, mas que acabaram, por sorte, sobrevivendo. Só que nós vamos ver os números, eles são muito maiores os que não sobrevivem do que os que sobrevivem. Então, aí por isso o espanto, né, que aconteceu foi quando... Mas de onde saiu tanta gente assim que morre, né? Então, a gente trouxe os dados. Aqui a missão da Bracopel, como o doutor Flávio falou, né? A gente tem a missão de mudar a cultura da segurança com relação à eletricidade a partir da conscientização de toda a população brasileira e capacitação dos profissionais, que é quem presta serviço para entregar para a sociedade, tecnicamente, uma instalação elétrica segura para que todo mundo possa utilizar, né? E dentro da Bracopel, nós temos um documento chamado Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica. E é aqui que a gente traz, né, uma comparação de 2023 em relação a 2024, né? A caveira de cima é 2023, a caveira de baixo é 2024. Nós coletamos informações através de notícias, informações, uma série de colaboradores hoje pelo Brasil. A Bracopel tem 20 anos, então ela criou uma rede de pessoas que ficam sabendo de uma notícia e nos mandam informação. E aí nós depuramos, né, todas as informações chegam para uma pessoa na Bracopel, passa por mim, eu repasso para essa pessoa e ela faz, através da equipe dela, uma depuração de cada uma das notícias para ter a certeza, primeiro, que é uma notícia verídica e depois as consequências, anotar todos os dados. E aí classificá-las, né? Vocês vão ver um pouco mais para frente. Nós temos hoje como classificar as notícias por faixa etária, por sexo, por local de ocorrência, a profissão da pessoa, né, que sofreu o acidente, então a gente consegue. E aqui acontece o acidente que a gente falou, né? Eu tenho aqui 1.077 acidentes, eu tive em 2024, 1.077 acidentes com choque elétrico e 759 mortes, ou seja, quase mais de 70%, ou quase 70%
dos acidentes com choque elétrico viraram morte, né? Então, isso é uma preocupação, porque 759 mortes significa quase duas mortes por dia. Hoje é dia 9 de junho, às 19 horas e 11 minutos. Estatisticamente, provavelmente já morreram 2 pessoas hoje, né? Então, a gente tem que levar isso adiante. E aí os dados também trazem, como a gente falou, né, 1.186 incêndios que geraram 50 mortes, e essas mortes normalmente estão atreladas a crianças e idosos por conta crianças que não têm o poder da decisão e idosos que têm normalmente o problema da locomoção, né? E nós temos 91 acidentes que são de descargas atmosféricas, e aqui envolve, nós contamos os acidentes que são acidentes que acabam causando problemas no patrimônio, rompendo uma parede, um muro ou alguma coisa, e também aqueles que geram, por exemplo, mortes de animais. Então, por exemplo, o raio caiu e matou 20 bois. É considerado um acidente, somente um acidente, porque aqui os 31 são humanos, né? Deu uma diminuidinha em relação a 2023, mas ainda está, ainda acontece e a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas acham que tá caindo chuva com raio, não tem problema não, vamos ficar aqui que está tudo bem. E aí o raio pode cair, ele tem um efeito pior ainda, ele pode não cair em você diretamente, ele pode cair próximo e conduzir na Terra uma energia que pode gerar uma diferença de potencial, né, que vai gerar o choque elétrico, que vai gerar, por exemplo, o óbito. Então, às vezes, ele não precisa cair em cima de você ou muito perto, pode cair a 5, 6 metros e ainda causar o óbito, né? Nesse slide eu trago a série histórica. São 12 anos que a gente capta dados desde 2013 e vem avaliando esses números, né? Os números totais estão aumentando e isso a gente pode justificar porque a maioria dos acidentes que a gente capta são acidentes que são noticiados e cada dia mais você tem acesso a informações, né? Fácil. Hoje qualquer pessoa com um celular recebe uma informação, tira uma foto, coloca uma informação e já vira notícia, e isso chega para a gente. Mas nós estamos vendo aqui, ó, que nos últimos anos nós estamos falando em termos de morte, 840 mortes. No último ano começamos com 630. Então estão variando aqui entre 600 e poucas e 800 e poucas mortes por ano, todas com origem elétrica. Aqui é a somatória das três situações que a gente trouxe, né? Vamos lá. Aí, mudou. Deixa eu ver aqui. Mudou um slide a mais. Quando a gente fala de elétrico e divide por região do Brasil, a gente vai encontrar a região Nordeste. Eu estou nesse momento em Recife. Nós teremos um evento amanhã e quinta-feira aqui em Recife. Aliás, amanhã e quarta-feira em Recife, quinta-feira em Maceió. A gente vai falar com profissionais, mas nós estamos falando em 268 mortes das 759, somente na região Nordeste, né? E aí tem Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, são números absolutos, né, de acidentes. E aqui a série histórica, né, ao longo dos 12 anos, mas somente com os choques elétricos. Então, 759 mortes em 1.077 acidentes, mas a gente já teve números muito próximos aqui ao longo do tempo, né, que leva aí a preocupação toda. Além disso, nós fazemos uma comparação aqui, do lado direito, estão os números absolutos. Então, nós vamos ver que São Paulo, que é lógico, é o estado de São Paulo é o que tem maior população, tem o maior número de acidentes. Mas aí o segundo lugar é a Bahia, e a Bahia não é o lugar com o segundo maior número de população, né? Então, há uma preocupação grande. Quando você inverte a história toda, quando você pega os números por milhão de habitantes no estado, o Acre hoje, né, hoje não, em 2024, é o estado que mais teve acidentes por milhão de habitantes.
tiveram 16,3 acidentes fatais por milhão de habitantes, contra 26. Para mim está pequeno aqui, mas o número acho que é esse, né? E aí São Paulo, é lógico, com 40 milhões de habitantes, vai lá para baixo. Então tem que ser feito, lógico, os números absolutos, mas nós temos que fazer essa comparação com a população para que a gente possa também entender, né, aonde estão os riscos. E se a gente parasse hoje para pensar, você fala, poxa, o Acre hoje é um estado extremamente perigoso, né? A gente está preocupado com ele. Aí depois vem Bahia, vem outros estados aí também. Ruim. E no meio do caminho você tem o número médio do Brasil, né? 1,7 aqui, e aqui está aqui em cima. Esse é o número. Não, mito. Está em algum canto aqui os números médios de todos os dados do Brasil. Então a gente precisa estar atento a essas condições, né? Quando o assunto é incêndio, a situação inverte em termos de números absolutos, né? Os números maiores estão no Sudeste, depois seguidos pelo Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Só que em números de morte, o Nordeste ainda é maior. E aí tem muita condição de acidentes com incêndios em casas mais simples, onde os pais ou a mãe saiu para fazer alguma coisa, para buscar alguma coisa e deixou a criança em casa, ou onde a pessoa foi buscar alguma coisa na farmácia e deixou o idoso em casa e acabou acontecendo acidente, né? Então, a maioria dos acidentes são esses que a gente traz nessa região. Aqui, de forma histórica, aí sim é assustador, porque nós saímos de 200 acidentes em 2013 para mais de 1.000 em 2024. É um número que vai crescendo cada vez mais. E hoje nós temos um agravante, e isso serve para vocês como usuário da instalação elétrica, para vocês que são pessoas, todos que estão nos assistindo. Nós temos uma epidemia, a gente já trata, o Adorno vai confirmar isso para mim, a gente já trata a eletricidade hoje como uma epidemia, mas nós temos uma infestação, então podemos, para seguir a linha médica, de fios e cabos de má qualidade. O pessoal está burlando os fios e os cabos, estão colocando no mercado fios com menor capacidade de condução de corrente, e as pessoas estão comprando isso, esse material, estão instalando, estão utilizando, e essa condição, essa situação está gerando um aquecimento, um sobreaquecimento, que mesmo instalado tudo bonitinho, com dispositivo de proteção, que é o caso do disjuntor correto, não vai atuar porque ele tem menos cobre. Às vezes nem cobre tem alumínio, né? E aí ele está iniciando um incêndio e está aumentando o número significativamente de incêndios. Nós saímos aí de 896 para 963 para 1.000 e tantos incêndios aí, 1.086 incêndios em 2022, 3 e 4. Né? Então, é uma preocupação que a gente tem aí em relação a isso, né? Da mesma forma, os números absolutos de incêndios, São Paulo acaba tendo o número maior, né? Depois seguido de Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, desculpa, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul são os principais. Aliás, Rio Grande do Sul. E, por último, a descarga atmosférica, né? Que tem, em termos de número, o Sul e o Sudeste com os maiores números de acidentes, mas o Norte, que naturalmente acaba acontecendo muito mais descargas por conta das pessoas estarem mais em campo, tem aí a relação de mortes maior, né? O número de acidentes é menor, então aqui você tem uma taxa de mortalidade muito maior, né? E acontece por quê? Porque a descarga atmosférica tem valores altíssimos de corrente, nós estamos falando em algo em torno de 3, 4 mil amperes circulando, né, pelo corpo humano, quando uma fibrilação cardíaca a partir de 30 miliamperes ela já é possível acontecer. Nós estamos falando em 3 mil amperes. Então, a chance da pessoa ter uma fibrilação cardíaca e, principalmente, ter queimaduras, porque vai circular corrente pelo corpo nessa intensidade, a título de comparação, né, um chuveiro elétrico hoje de 7.000 watts tem algo em torno de, ligado em 220, tem algo em torno de 35, 36 amperes.
uma descarga atmosférica tem 3.000 amperes. Então, é incomparável, os acidentes são gigantescos, né? Aqui na mesma forma, e aqui tem um adendo que a gente precisa fazer, né? A partir de 2022, nós passamos a considerar os acidentes com patrimônio. Até então, a gente não considerava. Então, os números subiram um pouco, mas já diminuíram aqui na condição, né? Esse aqui é um pouco, né, um resumo bem rápido da Abracopel. Nós temos 20 anos de história, temos aí representantes em boa parte do Brasil. Nós fazemos o anuário estatístico, nós temos uma série de atividades pelo Brasil presenciais, levando capacitação, tem parcerias com várias entidades, inclusive com a SBQ, como já foi citado no início, né? Temos seminários técnicos, o concurso de redação, desenho e vídeo, que é um projeto que a gente visa informar a garotada desde o primeiro ano fundamental até o terceiro ano do médio, sobre riscos com eletricidade. O tema é segurança com eletricidade e eu me preocupo. E aí cada professor, cada escola desenvolve o tema e entrega isso para o pessoal, né? O Prêmio Abracopel de Jornalismo é uma outra forma que nós encontramos, e isso também já há 18 anos, de incentivar o jornalista a pautar matérias que tenham como cunho a forma de evitar os acidentes de origem elétrica. Então, a gente sempre diz o seguinte: você vai falar da tragédia, pode falar, mas fala de como evitar, que aí você já presta um serviço à sociedade também, né? E alguns projetos ligados ao eletricista, aí, que é um trabalho que a gente tem, né? Então, esses números, né, esses dados todos, eles estão relacionados, eles são publicados e foram publicados no Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, que está disponível no portal Abracopel, abracopel.org. Na aba Estatísticas, vocês têm como baixar ele gratuitamente. É só entrar o site abracopel.org e na aba Estatística vocês terão acesso a esses dados, né, em português. E do 2023, vocês têm inglês e espanhol. O de 24 ainda não saiu, mas o de 23 tem inglês e espanhol, então a gente tem todas as opções lá para vocês fazerem, né? E aqui a gente faz um resumo, ou seja, consumidor consciente multiplica, contrata projetos dentro da norma, contrata profissionais qualificados, compra produtos de qualidade, e hoje o mundo gira em torno de 3 palavrinhas, né? Que é o ESG, meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa, e o que a gente traz aqui é um pouco desse trabalho, principalmente em relação à responsabilidade social, tá? Então, esse é o meu recado. A gente vai estar aqui para poder bater um papo com vocês e fico à disposição. Obrigado pela oportunidade, doutor Flávio, Raquel e equipe. Engenheiro Edson, excelente apresentação. Eu fiz algumas anotações. O nosso modelo aqui, nós vamos fazer as 2 apresentações. Eu convido a todos para enviarem pelo nosso chat as perguntas, né? Que serão discutidos nesse bate-papo que a gente pretende, com 1h30, encerrarmos o nosso evento aqui. Mas tem muita coisa aí, muito dado que vai nos trazer. Eu queria apresentar agora o meu amigo, doutor Zé Adorno, né, ex-presidente, acho que ele está com a câmera fechada aí, Adorno. Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, e que faz o SIG Queimaduras comigo desde a pandemia 2020, nós iniciamos. Foi um ano em que nós fizemos 65 reuniões dentro do SIG Queimaduras daqui da Irmandade Misericórdia de Campinas. E lá se constrói, então, essa parceria com a SBQ. O Adorno é uma pessoa extremamente ativa, né? E agregadora, então traz esse resultado aí que culmina hoje, aliás, Edson, né? O primeiro SIG dentro da rede Universidade de Telemedicina internacional, porque tem os países de língua portuguesa. Hoje nós temos os 4: Angola, Moçambique, Portugal e Brasil, né? Que maravilha. O Adorno vai nos falar, e assim, eu não quero antecipar nada, mas mostrar as características próprias da queimadura elétrica, que a diferencia de outros tipos, né? As térmicas, né? As químicas, as elétricas, que representam a quase totalidade. Então, passo a você, doutor Zé Adorno, para que faça a sua apresentação.
o senhor vai fazer da sua máquina, qualquer necessidade que tem, a gente vai se comunicando aqui, tá Tá bom? bom, você me comunica então. Muito obrigado, doutor Flávio, muito Rodrigo, obrigado. já deve ter posto Parabéns. você como apresentador. Parabéns, doutor Edson. Eu acho que obrigado, Raquel, pela oportunidade de nos convidar para falar sobre esse tema que realmente você introduziu bem o assunto. Nós nos assustamos quando a gente começou a trabalhar com os dados de mortalidade de queimaduras, porque nós atendemos aqueles que chegam ao hospital, né? E não sabíamos do grande impacto que existia na mortalidade das queimaduras elétricas dentro do cenário das queimaduras. E a parceria com a Bracopel foi um outro passo muito grande, né? Porque ela nos começou a nos mostrar como é que aconteciam os acidentes. É uma informação que ainda nós não temos ainda dos nossos dados epidemiológicos e muito menos daqueles que morrem, né? Daqueles que vão a óbito. Então, esse cenário, cada vez que ele fala desses dados, eu me impressiono, né? Sempre que fala que tem muitas crianças e idosos, eu acho que é um dado que a gente ainda não captou em nenhum dado epidemiológico, é o quanto de queimadura elétrica que acontece no ambiente doméstico. A gente sempre associa queimadura elétrica no ambiente de trabalho, né? Mas, enfim, eu acho que eu já estou como apresentador, eu vou passar aqui as minhas considerações sobre... sobre queimadura elétrica. Eu fiz aqui, não tem intenção, naturalmente, não sei se vocês já estão vendo a tela aí já. Nós estamos, Adorno, mas ela não está com... Agora sim. Agora sim. Enfim, então, longe de esgotar o assunto, né? Nós vamos falar aqui sobre riscos no cenário Brasil e estratégias de prevenção acerca da queimadura elétrica e focando um pouco também nas desigualdades sociais que ela impacta todas as queimaduras, mas nas queimaduras elétricas isso está bastante caracterizado e o aumento progressivo, como o Edson nos disse aí, nos preocupa, né? Então vamos falar sobre isso nos próximos slides. Primeiro, considerando algumas coisas sobre fisiopatologia, né? A fisiopatologia da queimadura elétrica, ela nos mostra como as queimaduras elétricas ocorrem quando a corrente elétrica passa pelo corpo humano, né? Esse é um ponto importante para a gente entender e para identificar como esse trauma acontece e como é que essa passagem de corrente pode causar lesões nos tecidos e nos vasos sanguíneos, né? A gravidade da lesão, ela está diretamente relacionada à intensidade da corrente, que é a voltagem, a resistência do corpo, o corpo tem vários tipos de tecidos, como a gente vai ver, e a duração da exposição, que caracteriza o acidente, né? A fisiopatologia da queimadura requer que a gente dê uma olhada nas leis físicas, né? Na lei de Ohm, na amperagem, que a amperagem ela é um produto é o resultado da voltagem sobre a resistência. A fórmula de Joule, que é a produção de calor, que você vê que é diretamente relacionado também à amperagem, resistência e o tempo de exposição. E, por fim, ocorre a lesão tecidual dos nossos vasos, ossos e músculos, que têm características especiais, que a resistência elétrica determina como a corrente se comporta em um circuito. Então, nós passamos, nesse momento, essas interações não só afetam a fisiologia, mas também são essenciais para entender as consequências da queimadura elétrica. Que tipo de queimadura elétrica e como elas ocorrem? De maneira bastante simplificada, compreender, então, os tipos e mecanismos de queimadura elétrica é crucial para a gente implementar estratégias eficazes de prevenção e também da resposta ao acidente, né? A lesão dos tecidos, é importante que a gente entenda que o corpo, então, ele passa a se tornar parte do circuito elétrico. A gravidade da lesão, ele depende diretamente da força da corrente, do tempo de contato, e a corrente, ela é diretamente proporcional à voltagem e inversamente proporcional à resistência. Isso que na lei de Ohm e na fórmula de Joule, então, vai determinar a produção de calor, né? Esses impactos todos da queimadura elétrica no corpo humano, elas se dividem basicamente em duas categorias, então. Baixa e alta voltagem. Alta voltagem são aquelas situações de descarga de 1000 volts ou mais, e tende a ser bastante grave pela intensidade, como diz, pela corrente elétrica muito alta.
e a baixa resistência do corpo, então, para ser submetido a essa corrente. Essas queimaduras elas provocam danos extensos. Os mecanismos responsáveis por isso é a passagem direta de corrente pelo corpo, então, quando o próprio corpo passa a fazer parte do arco elétrico, né? Que, apesar de não ter contato direto, a intensidade de energia e você estar próximo dela é tão grande que o corpo passa a ser também produto de por onde passa a corrente elétrica. Além disso, também nós recebemos muito no nosso queimado aquilo que nós chamamos de flash burn, ou então o chamuscamento da forte energia que se produz, né? E ele incinera combustíveis como roupa, o próprio corpo e tudo mais, e isso pode causar incêndios ou então chamas diretas no corpo humano. Esses mecanismos, eles determinam, portanto, uma intensidade muito grande. Aqui nós vemos um exemplo, por exemplo, de um profissional da eletricidade, né, de companhias elétricas, trabalhando diretamente numa corrente, né? A gente vê mesmo esses profissionais em algumas situações em que, de alguma forma, escapa essa segurança, ou às vezes por uma coisa mal organizada no planejamento e tudo mais. Isso pode acontecer e determinar queimaduras elétricas muito, muito importantes, como isso aqui, que é um quadro drástico, né? Você vê que é uma mão com uma descarga elétrica muito grande, foi uma área de entrada de corrente elétrica e que determinou praticamente já a necrose desse membro, né? Então, em que contexto que a gente fala desse tema, né? Os acidentes por queimaduras, eles estão aumentando no Brasil, como o próprio Edson nos disse. A conscientização sobre os perigos da eletricidade é essencial. Então, eu acho que a Abracopel nisso faz um trabalho espetacular em realmente promover toda essa ampliação desse conhecimento. Existe uma insegurança na infraestrutura elétrica, isso contribui para esses acidentes. Ele mesmo nos falou da fragilidade dos cabos que estão sendo comercializados, a falta de normatização e de vigilância. A falta de acesso à informação e recursos agrava a situação. E esses fatores resultam em um impacto significativo na morte e na mortalidade e na saúde pública. Esses números aqui nos chamaram muita atenção. Nós fizemos uma análise de 10 anos no DataSUS, com CIDs específicos, realmente analisando qual era o total de da mortalidade geral por queimadura nesse período de 2010 a 2019, e nós identificamos, então, 33.851 queimaduras. Dado interessante, desses 33 mil, 14.880 eles morreram em hospitais ou unidades de saúde. E desses 33 mil, 11.821 fora do ambiente hospitalar. Mas também é importante observar, numa primeira análise, você vê esse número. Se você identifica 11.821 de 33 mil que morreu fora do ambiente hospitalar, você tem a interpretação precipitada de que nós temos um alto número de mortalidade por queimaduras fora do ambiente hospitalar. Ou seja, isso implica em falta de acesso, né? Mas quando nós separamos desse número o acidente elétrico, são 14.554. Isso dá quase 50%, 46% da mortalidade das queimaduras gerais, do número geral de queimaduras. Quem trata queimadura sabe que como é que acontece o acidente elétrico, né? Então, há um grande número de casos, morte instantânea ou parada respiratória. Então, a interpretação simples de que esse número é somente uma falta de acesso, pode contribuir para essa mortalidade, mas é precipitado ou um ledo engano achar que esse número todo corresponde simplesmente à falta de acesso e implicar ao atendimento dos queimados, que nós não estaríamos, então, tratando. Isso nos coloca num número bastante vexatório, né, do ponto de vista de saúde pública. Então, esse número ele deve ser analisado com cuidado. Desse total, nós temos, então, 2.800 crianças menores de 14 anos que também morrem por acidente elétrico. Nós sabemos que as crianças vivem em ambiente doméstico, então isso chama bastante atenção quando o próprio Edson nos diz que nesse número de 1.077 acidentes que ele verificou, com 759 óbitos em um ano, muitos desses acidentes, desses óbitos, são por crianças e idosos. E nós sabemos que crianças e idosos eles estão mais no ambiente doméstico.
Isso nos chama atenção. Então, a importância das queimaduras elétricas no Brasil, quando ela representa quase 50% das mortes por queimaduras no Brasil, são causadas por queimadura elétrica. A gravidade do problema se reflete na alta taxa de mortalidade, né, e sequelas físicas. E os acidentes elétricos resultam em sequelas emocionais significativas, além das funcionais. Essas lesões geram altos custos para o sistema de saúde, porque é um tratamento dos mais complexos que tem, tanto que queimadura elétrica para atendimento na rede de assistência, ele vai diretamente para o centro de alta complexidade, exatamente pela complexidade do seu tratamento, e é necessário, então, a partir desses números, uma atenção urgente das autoridades para prevenir os acidentes domésticos. Há uma relação com desigualdades sociais e regionais que se repete também nas queimaduras elétricas, assim como nas outras queimaduras. As queimaduras elétricas estão ligadas a uma desigualdade social, sendo mais comum em áreas menos desenvolvidas. Quando nós vimos lá no Nordeste do país e no Norte, nós temos um grande número de mortalidade por queimadura. As regiões sem acesso a serviços básicos enfrentam riscos elevados de queimaduras elétricas, porque se existe a queimadura, ela requer um atendimento especializado, a queimadura elétrica mais ainda, desde o início, né? Então, ela deve ser atendida, deve ser encaminhada para um centro de alta complexidade. Se nós não temos uma rede de atendimento adequada, nós teremos realmente vamos aumentar o nosso número de mortalidade e de resultado de desfecho ruim. A falta de infraestrutura elétrica é uma coisa que nos chama a atenção, porque aumenta bastante a vulnerabilidade nas comunidades. Implementar políticas que enfrentem essas disparidades sociais é um desafio enorme para o nosso país, né? Que é um país gigante de dimensões continentais e nós temos vários países em um só. A abordagem dessa questão pode reduzir a incidência de queimaduras elétricas, sem dúvida. Mas vejam que são dados bastante diversos. E se nós olhamos os dados epidemiológicos a respeito das queimaduras, nós vimos aqui nas estatísticas de queimaduras elétricas, por exemplo, número de óbitos por queimaduras e taxa de mortalidade segundo causa específica. Vejam aqui que de todas as causas, nós temos um total de 2015 a 2020, que foi o estudo que correspondeu ao nosso boletim epidemiológico de 2022, nós tivemos 19.772 mortes, das quais 9.177, vocês vejam aqui todas as causas térmicas e elétricas, 9.177. Veja que é um impacto muito grande em relação ao número total de queimaduras. Esse aumento crescente nos últimos anos, então, ele chama atenção por causa da nossa redistribuição. Então, o aumento, o alto percentual de mortalidade das queimaduras elétricas sim, hoje, ele pode ser encarado como um quadro de epidemia de mortes por esse trauma, né? De novo, a gravidade das lesões e a demora no tratamento contribui para essa taxa de mortalidade e também para os resultados ruins, né? Aqui, num quadro específico do boletim epidemiológico, vocês vejam aqui, todas as causas de queimadura estão planilhadas aqui em cima, à sua esquerda, no alto. As térmicas aqui embaixo, dividido por regiões. Vejam que as térmicas determinam mortalidade mais acentuada na região sul, como vocês veem essa linha roxinha aqui. Quando nós olhamos as queimaduras elétricas, essa linha laranjada aqui é região norte e região nordeste, essas duas de cima. Veja, então, que entre térmicas e elétricas, o sul mata mais por queimadura térmica. O nordeste e norte mata mais por queimadura elétrica. Esse é um dado bastante importante. Isso foi verificado no Boletim Epidemiológico 2015 a 2020, que está publicado pela SVS, no Sistema de Informação do Ministério. Todos podem ter acesso. Mas isso aqui corroborou os estudos anteriores que nós fazíamos e, mais ainda, realizados junto com o Ministério, que chama atenção realmente para esse quadro. Então, essa comparação entre Norte e Sudeste desses estudos mostra que o Nordeste tem mais queimaduras elétricas do que o Sudeste. Isso destaca a desigualdade regional da segurança elétrica. Agora, o que mesmo determina esse tipo de comportamento epidemiológico? Esse é um dado importante para que a gente observe do ângulo de todas as situações para verificar por que há essa diferença. Então, essas desigualdades regionais, elas se sobrepõem também, quando nós vemos aqui em relação à etnia, pobreza e vulnerabilidade, né? Repete aqui nesse gráfico, que é aquele mesmo. Então, isso aqui foi um estudo em que
foi um estudo de 19.772 mortes por queimaduras, das quais 53% das mortes foram causadas por queimaduras térmicas. Térmicas significa líquido aquecido, inflamável dos vários motivos, álcool, gasolina, diesel, o álcool combustível do posto de gasolina, enquanto que somente as queimaduras elétricas corresponderam então a 46%. Então, verificou-se que essa desigualdade ela ocorre com as queimaduras elétricas muito caracteristicamente. Isso indica uma necessidade urgente, então, de abordarmos essa desigualdade e criar políticas específicas, né? Sabemos, então, que há um acesso à infraestrutura elétrica segura, há uma falta de acesso à distribuição de energia segura. O acesso desigual à infraestrutura elétrica segura significa que áreas vulneráveis, frequentemente em regiões mais carentes, têm maior risco de acidentes elétricos. A falta de regulamentação e fiscalização, ela agrava extremamente essa problemática. Veja as situações que nós vemos aqui, né? Isso aqui é caracterizando roubo de cabos, de fios, roubo de energia, né? Fazendo os famosos gatos, né? Ou uma situação dessa aqui embaixo que realmente coloca isso numa situação bastante complicada, dificultando muito a reversão desse quadro epidemiológico que nós temos, né? A disponibilidade de serviços de saúde é uma coisa que também é importante, né? Porque as altas taxas de mortalidade por queimadura elétrica, por outras queimaduras, está diretamente relacionada também com um atendimento inadequado, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, voltando à questão da etnia, né? Nós sabemos que a exposição de afrodescendentes ela é muito caracterizada nos domicílios mais pobres, né? Onde temos uma população de negros muito grande, de pessoas de origem negra, e a pobreza é uma questão crítica na região, né? Com 47% da população nordestina vivendo em condições de vulnerabilidade, e grande parte também tem uma população de etnia afrodescendente, né? O que está verificado também em estudos do IBGE. Em 2023, por exemplo, 75% das pessoas em situação de pobreza, renda domiciliar per capita inferior a R$ 665, se autodeclararam pretas ou pardas. Entre 10% dos mais pobres do Brasil, mais de 78% são negros, pretos e pardos. Já entre os 10% mais ricos, apenas 28% são negros. Então, há uma correlação também desproporcional em relação a essa exposição conforme a origem étnica. A gente sabe que há uma associação muito grande dos níveis de educação e de emprego, alcance de renda por essa população mais vulnerável, né? O acesso a serviços básicos, como corrente elétrica segura e de assistência médica, é desigual entre diferentes regiões e etnias do país, né? A falta de infraestrutura elétrica adequada contribui para o aumento das queimaduras elétricas, especialmente nas áreas de baixa renda. Então, nós temos que ter, primeiro, um atendimento adequado. Você vê que nesse levantamento aqui que nós fizemos pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, nós vimos aqui uma distribuição assimétrica, né, desordenada. Você vê que está mais o centro de queimado aqui em vermelho, né? Eles estão mais concentrados aqui nas grandes capitais. No Sudeste tem muita concentração, no Sul e no Sudeste, né? Minas Gerais, esse mapa já não é mais real, porque aqui, desses 3 centros citados aqui, que João 23, Montes Claros e aqui acho que é Uberaba, em Minas Gerais, hoje nós já sabemos que a rede aumentou na distribuição de centros, mas ainda há uma carência muito grande na capacitação desses profissionais para que realmente seja eficaz. Mas nós vemos aqui no norte do país e indo mais para o interior, então nós temos uma assistência de alta complexidade muito baixa, né? Acesso a serviço de queimado, né? Então é importante que isso seja melhorado. Por isso que nós lutamos muito por uma criação da linha de cuidado, para que todos tenham acesso a vários níveis de atenção, né, ao longo da linha de cuidado, conforme a gravidade dos casos. Isso está em discussão. Acho que o Junho Laranja tem esse papel específico de manter realmente essa agenda positiva, acesa, para que a gente consiga envolver todas as organizações, todos os estados, municípios, governo federal, CFM e tudo mais,
e todos os órgãos importantes que têm relevância na saúde pública do país, para que a gente reverta esse quadro que é bastante desafiador, né? Então, nós temos aí como prevenção e políticas públicas a campanha de conscientização, que eu acho que isso pode ser feito por todas as sociedades, pela sociedade de forma geral e também pelas organizações como a Bracopel, SBQ e outras sociedades também que se juntem. A organização dos voluntários também é importante, né? Porque eles têm a voz do paciente que sofre a queimadura e a sequela e está buscando tratamento, né? Então, isso é importante. A melhoria na infraestrutura elétrica, né? Investimentos na infraestrutura elétrica são essenciais, especialmente em áreas vulneráveis, que nós sabemos que tem muitas áreas vulneráveis nas grandes cidades, né? Nas favelas, nos bairros que são mais destituídos de serviços públicos eficientes, né? E dentre eles está a distribuição de energia com segurança, né? Então, para proteger a população e reduzir a incidência de acidentes elétricos. Então, nós temos desafio de todas as formas, né? A capacitação da população também, a educação é importante, né? Para que eles saibam como evitar o acidente elétrico doméstico, como a proteção das tomadas, desligar, e na hora, isso aqui é atenção primária, né? Você ensinar a população quais são os riscos que tem com os fios desencapados, a tomada desprotegida. A Bracopel nos trouxe números nos outros anuários também bastante interessantes, por exemplo, 70% das residências brasileiras, né? E aí nós falamos mais de classe média, de população de renda maior, não tem revisão do seu sistema elétrico, né? Isso é um dado importante que passa ao largo de todos e não fazemos verificação do nosso sistema elétrico dentro da nossa residência. Então, nós estamos correndo risco com a eletricidade dentro de casa. E outra coisa é ensinar na prevenção secundária, né? Quais são os cuidados iniciais que deve ter em relação aos pacientes com vítima de queimadura no momento do acidente, né? Nunca entrar em contato direto com o paciente, desligar a energia que está causando o acidente. Então, esses dados são todos... Esse ensino da população é super importante, especialmente das crianças, né? As crianças no programa de saúde escolar, no PSE, que está dentro do SUS, né, dentro da Secretaria de Educação e das escolas, é importante que ensine as crianças como se comportar durante o incêndio e durante esses tipos de acidentes, né? E política de acesso a tratamentos, que nós temos que melhorar, nós temos que aumentar a rede de atendimento às queimaduras, né? Porque é um protocolo bem específico que tem que ser obedecido. Veja que nesse estudo que nós fizemos também, aqui embaixo tem uma análise de densidade demográfica e mortalidade. Você vê que a densidade demográfica ela se acumula mais aqui na costa, mas se olhamos aqui o mapa de mortalidade, você vê que a mortalidade ela é maior aonde tem menos acesso ao tratamento de queimaduras, né? E aqui nós temos uma certa rarefação, apesar de termos um grande número de acidentes. Então, o tratamento adequado é importante e nós acreditamos que os poucos centros de queimados que nós temos de alta complexidade já têm representado um grande ajuda para mitigar um pouco esse acidente, mas ele requer ainda muita atenção por parte dos governantes, dos legisladores e também da vigilância de forma geral. Então, acredito que é isso que eu tinha para falar para vocês e estou aí aberto a discussões de forma geral para que a gente possa evoluir no tema. Muito obrigado. Doutor Zé Adorno, acho que a gente vê, em primeiro lugar, um grande sinergismo, né, entre as apresentações. Nós vamos passar agora para o bate-papo. Eu novamente convido as pessoas que enviem suas perguntas, suas colocações aqui dentro do nosso chat. Claro, isso sempre relacionando ao nosso tema aqui das queimaduras elétricas. Eu acho que, em primeiro lugar, nós que participamos, né, na confecção do boletim epidemiológico, né, Adorno, com tantas quantas outras pessoas, nós nos surpreendemos, né? Não sei se a impressão sua foi a mesma, mas nós nos surpreendemos com essa epidemiologia das queimaduras elétricas, né? A gravidade dos casos, nós, tratadores dos nossos centros de queimadura, já estamos sobejamente acostumados às características próprias, né, inerentes às queimaduras, né, causadas por eletricidade.
Mas os números, os óbitos, eles são muito significativos para nós. E esses 70%, ou próximo a 70%, que infelizmente persiste, esse número nos assusta bastante, né? Deu uma diminuidinha aqui para mim, mas eu vou tentar, em primeiro lugar, trazer as perguntas aqui, de modo com que depois os demais aí debatedores, né, a professora Raquel, a nossa presidente, possam ir considerando isso. Então, assim, o primeiro, o Rodrigo Sanches, que é quem está administrando essa sessão aqui do ponto de vista técnico, faz uma colocação, acho que é você, Edson. Considerando a crescente adoção dos sistemas solares off-grid em comunidades de baixa renda e com pouca infraestrutura técnica, quais são os riscos mais comuns de queimaduras elétricas neste contexto, especialmente quando as instalações são feitas sem supervisão profissional? Ele interroga até isso, né? E que estratégias de prevenção poderiam ser viáveis e acessíveis nessas regiões? Legal, Rodrigo, muito importante esse seu comentário, né? O sistema de geração de energia fotovoltaica, ele, por técnica, ele gera em corrente contínua, ele é elevado à tensão de tomada, a tensão de rede, que é o nosso 110, 220, que na verdade é 127, 220 volts, para que as pessoas possam utilizar os equipamentos. Então, o risco é exatamente o mesmo de tomar um choque numa tomada. A gente tem, né, estudos, e tem uma norma internacional, a IEC 60479, que ela mostra o seguinte: 50 volts em área seca, ou seja, com você com o pé no chão, um choque de 50 volts em área seca, a partir daí você já começa a ter uma fibrilação cardíaca. Quando você entra, quando você está com o pé em ambiente molhado, né, úmido, o que muito acontece, por exemplo, em área de serviço, o pessoal está lá descalço, mexendo em máquina, lavar roupa, essas coisas, o valor cai para 25 volts. E se você estiver imerso dentro de banheiro, piscina, o valor limite é 12 volts. Quando a gente fala em 50 volts em área seca e você tem uma tomada de 127 volts, você está falando o dobro no mínimo, né, em condições de risco de choque elétrico, fibrilação cardíaca, parada cardíaca, né? E se for 220, pode ser até parada respiratória. Aí eu já não é minha área, mas é o que a gente sabe. Então, ou seja, você tem o mesmo risco. E aí você citou uma coisa importante: a capacitação do profissional é instalada de qualquer jeito. Se a instalação é feita de forma correta, há uma série de dispositivos de proteção que vão garantir que as pessoas não toquem as partes energizadas, né? E, inclusive, dispositivos de proteção que podem desligar o circuito na iminência de uma possibilidade de choque. Quando ela não é feita de forma correta, você vai ter fio solto, fio desencapado, passando por lugares que podem... você pegar um fio comum, ou mesmo usar um fio comum, numa área onde você tem insolação, né, direto, que é o que a gente tem normalmente, você e apoiado numa parte metálica, esse isolamento pode romper e a energia pode tocar a parte metálica, energizando uma carcaça metálica, por exemplo, um poste, alguma coisa, que a pessoa vai tocar ali e acaba levando um choque. Então, o risco é enorme, né? Primeiro, uma pessoa que normalmente recebe isso está recebendo e nunca teve energia elétrica, então não sabe nem como lidar com isso. Nós estamos nos grandes centros, a gente vive com isso desde que nascemos, né? Mas uma pessoa dessa não tem. E se não for feito de forma adequada e com um treinamento adequado, o risco é até maior do que a gente tem hoje. Muito bem. Eu vou pegar aqui um pouquinho daquilo que está no chat, doutor Zé Adorno, né? Há uma pergunta aí sobre os primeiros socorros, mas vou primeiro focar, antes da gente chegar nisso aqui, e ele diz aqui, né, dos acidentes atmosféricos, a gente está entendendo aí o raio, né? Mas antes disso, doutor Adorno, eu queria pegar da sua fala a questão da prevenção. Mais uma vez, eu falo aqui aquilo que eu sinto, né, que talvez a gente, quando fale de prevenção em queimaduras, as queimaduras térmicas talvez se destaquem. E vejo, pelos dados, que a gente tem que dar tanta importância às ocorrências elétricas, talvez às químicas aí,
mas as térmicas, né, de modo com que a gente enfatize isso como queria focar na prevenção das queimaduras elétricas. Na sua opinião, das campanhas que a gente tem realizado aí ao longo dos anos, o Junho Laranja, outras, todos os estados, né, que têm regionais da SBQ praticamente participam do Junho Laranja com essa eventualidade. Qual a proposta que eventualmente o senhor traria para que a gente enfatizasse isso e fizesse chegar à população essa informação sobre as prevenções, sobre a prevenção em queimaduras elétricas? Flávio, eu acho prevenção é uma ciência bastante complexa, porque ela requer, na verdade, ela lida com apenas uma coisa, né? É com aquilo que você quer prevenir que causa acidente. Então, se é álcool, se é eletricidade, enfim, se é qualquer outra situação, ou um acidente químico, você vai lidar com o produto, né? E é basicamente a mesma coisa. É você educar a população, é você trabalhar com engenharia de produtos e você ter leis que cobrem realmente aquilo que foi normatizado, aquilo que foi proposto. A queimadura elétrica, ela é um pouco mais complexa. Ela já é complexa da forma do acidente, né? Então, a forma de você ajudar uma pessoa que está sofrendo um acidente elétrico é diferente daquele que está em chama, que está com queimadura com álcool. Ele tem que entender que ele não pode, por exemplo, encostar na pessoa ou oferecer algum tipo de vara que seja condutor, né? Porque ele pode oferecer um tipo de bastão e tudo mais, que isso pode piorar a situação, né? E entender que, sobretudo, isso é um acidente muito grave, porque ele ultrapassa simplesmente a queimadura tecidual. Como já foi falado, o Edson já mencionou, nós sabemos que muitas vezes não teremos oportunidade de ajudar, porque a morte é instantânea, a morte acontece no ato, né? Isso foi o que nos chamou a atenção, porque quando nós vimos esses dados, eu me lembro até hoje do espanto de muitos que estavam na sala quando nós discutimos isso a primeira vez no boletim epidemiológico, e chamamos vários profissionais, você participou inclusive, cerca de 16 professores de universidades participaram, e alguns falam assim, mas não pode, no meu serviço ela é a terceira causa de queimadura. Como é a primeira? Eu falei, é porque nós tratamos os vivos, os que chegam, né? E com isso eu fiquei impressionado, não sabia que era essa epidemia de mortes por choque elétrico. E o acidente elétrico daquele paciente que nós recebemos, ele está envolto dentro da mesma política de educação, da mesma política de engenharia de produtos. Então, quando o Edson nos fala que está sendo comercializado fios de baixa qualidade e que isso está passando e sendo comercializado, né? Ou seja, em população de baixa renda e população de alta renda também, que isso não está sendo regulamentado, isso não está sendo observado. Então, nós temos uma exposição da população de forma geral à prevenção do acidente elétrico. Nesse acidente que teve agora, que ficou muito comentado sobre a questão do álcool, que é da lareira, né? A lareira ecológica, que virou aí, foi muito comentado pelo acidente com um jogador famoso e tudo mais. Falei, gente, na verdade não é a lareira o problema, né? O problema é o álcool, né? A lareira é um dispositivo. Assim como você tem a alta renda que tem um dispositivo de lareira, a pessoa que o Marcos Barreto sempre fala lá no Nordeste, em Recife, quando ele vai para a televisão, para ele falar, olha, o gás aumentou e as pessoas estão usando mais álcool para cozinhar em casa. Ele está usando um fogareiro improvisado ali, e isso determina. O que determina? É a nossa cultura em usar o álcool. A eletricidade é a mesma coisa. A eletricidade é a mesma coisa. Então, as energias solares... Agora, veja uma situação que, discutindo com a Bracopel, numa reunião muito interessante ano passado, o número de carros elétricos que está aumentando agora com baterias elétricas. Não é só carro. Bateria elétrica para carro, para bicicleta, para motocicleta, para tudo. E as baterias estão explodindo. Para celular. Então, o que acontece? A indústria vai fortemente... Pronto,
o carro elétrico agora virou uma força ecológica, né? Assim como a lareira ecológica está sendo chamada de ecológica, porque ela não usa madeira, não é combustível fóssil, assim como o carro a diesel, a gasolina, está sendo condenado em prol do carro elétrico, mas a segurança das baterias. E outra coisa, se nós vamos falar de ESG, de sustentabilidade, a sustentabilidade da cadeia de produção das baterias, ninguém fala. Elas vêm muitas vezes, a maioria das vezes, de países subdesenvolvidos, pobres, como a África, para produzir as baterias de lítio. Então, quando a gente olha, na verdade, a prevenção, nós temos que olhar uma cadeia de eventos. Nós estávamos aqui há pouco tempo discutindo, por exemplo, Flávio, no nosso SIG, a sustentabilidade do tratamento de queimados. Isso é uma coisa que muda a nossa perspectiva de como a gente lutar por produtos mais seguros, que ele tem que ser seguros, sustentáveis, e as pessoas têm que serem educadas a utilizarem esses produtos e perceber qual o risco que tem que usar. No último Junho Laranja, eu achei importante nós lançarmos, chamarmos a atenção. Já foi um trabalho importante de prevenção, porque nós colocamos para toda a sociedade, olha, nós estamos falando sempre de acidente doméstico. E o acidente elétrico, ele é sempre atribuído, ainda de forma cultural até, a um acidente do trabalhador, mas ele não é do trabalhador. Nós ainda não sabemos especificamente qual o risco total, porque muitos que podem morrer em casa, ou por incêndio, ou por parada cardíaca, eles vão direto para o IML, eles são oriundos de um acidente doméstico. E nós estamos falando de acidente doméstico de líquido aquecido e de líquido inflamável. Não estamos errados. Mas é como se isso tudo superpusesse um outro tipo de acidente que não estava sendo visto para nós. Então, eu acho que, para nós, sociedade, o que é importante? Nós temos hoje as redes sociais importantíssimas, elas têm uma capilaridade muito grande, né? É expor bastante esses acidentes, essa educação, a necessidade que os governantes têm de assumir o papel, porque não serão eles que perceberão, somos nós que estamos alertando. Olha, hoje nós podemos falar em alto e bom som. A Abracopel fala, a SBQ fala, existe uma epidemia de acidentes elétricos. E qualquer um de nós hoje é capaz de sentar diante de uma reunião de legislador e tudo mais e falar, olha, nós temos uma injustiça social, e foi isso que eu convidei o Edson exatamente para falar no nosso SIG Queimaduras, uma injustiça social em relação à distribuição da energia elétrica. E veja uma coisa, ela é produto de desenvolvimento, porque nos últimos governos aumentou a distribuição elétrica no nosso país. É bom que aumente. Nós não podemos proibir a energia elétrica, não podemos proibir o uso do álcool, né? Já fizemos muita coisa pelo álcool. A redução do frasco foi uma coisa importantíssima. E eu tenho certeza que as nossas sociedades e os nossos profissionais têm que trabalhar com isso. E tem outro aspecto importante que eu vejo nisso aí. É o médico especializado sair da especialidade e voltar para a atenção primária para corrigir aquilo que ele está recebendo diariamente, os mesmos acidentes. E quem detecta isso somos nós que atendemos as queimaduras, né? Então, eu acho importante que a gente continue trabalhando fortemente para que os acidentes elétricos diminuam no nosso país, apesar de vocês verem que é um desafio enorme. Mas ninguém disse que ia ser fácil, né? Ninguém disse que ia ser fácil. Mas isso não é impossível, de forma nenhuma. Deixa eu só fazer um comentário, doutor, só para complementar, né? Quando eu falo, né, do choque elétrico o pessoal acaba tendo parada cardíaca, parada respiratória, porque é o mais comum. Só que ele não entra por indução, é corrente elétrica passando pelo corpo. Então, o caminho que ele vai fazer pelo corpo, ele pode queimar alguns órgãos, né? Ele pode causar queimadura em alguns órgãos, e às vezes, o que a gente percebe muito é que às vezes a pessoa sobrevive, né, naquele momento, é tratado, acaba sobrevivendo, e depois de um tempo desenvolve uma doença decorrente daquela queimadura que não foi detectada. Inclusive, nós tivemos, o doutor Adorno falou, nós tivemos um bate-papo, foi muito interessante, com 3 médicos e 3 engenheiros eletricistas da mesma sala, né? Foi numa live, e a gente discutiu muito isso, os engenheiros falando do mecanismo. Foi no ano passado. Foi no ano passado, exatamente. E aí a gente chegou à conclusão, tem um detalhe também, inclusive do atendimento, né? Porque a queimadura, o Adorno mostrou bastante, a queimadura por eletricidade, ela tem um ponto de entrada e um ponto de saída. Então, ela tem uma queimadura na mão, uma queimadura no pé. E aí o pessoal olha e fala assim, queimou a mão e queimou o pé e trata. Só que você esquece
que para entrar, quando ela entrou e saiu, ela percorreu por dentro. E se você não faz a avaliação, isso foi inclusive que a gente chegou à conclusão na reunião, tem que ser feita uma avaliação. Chegou com queimadura elétrica, precisa avaliar se houve queimaduras internas durante o percurso da corrente. Então tem que tomar um cuidado muito grande para que você queima o tratamento superficial, né, ele vai para casa e desenvolve uma doença, ou alguma condição, e acaba falecendo em casa. Antes de passar para os outros moderadores da sessão, só deixar aí para vocês, porque tem várias perguntas no chat a serem feitas, sobre o atendimento, no atendimento por descarga atmosférica, por raio, né? Vamos lembrar aqui, né, engenheiro Edson, aquele comecinho de que a corrente é muito intensa, né? E lembrar também sobre aquilo que você falou, a primeira lei de Ohm, né? O enunciado da primeira lei de Ohm, né? Que o Adorno também traz, a diferença de potencial pelo da resistência pela intensidade de corrente, né? Quer dizer, então, se a amperagem é alta, a diferença de potencial muito grande, quem paga a conta na fórmula, a resistência que somos nós, né? Quer dizer, muito resumidamente é isso. Mas vamos falar da descarga atmosférica, depois, por ordem, vou passar aí pela nossa presidente e depois nós vamos às perguntas. O atendimento à descarga atmosférica é importante a gente atender. Tem duas coisas importantes de se tomar cuidado na eletricidade. O Adorno falou sobre o atendimento a uma pessoa que está sofrendo um choque. Normalmente ele está tocando um fio ou um fio partido numa rede de energia. Uma redistribuição hoje, por exemplo, nos postes, ela tem em média 13.800 volts. Né? Então você tem um choque elétrico, só que ela continua energizada. A descarga atmosférica, ela é instantânea. Ela acontece, ela atinge a pessoa, ou ela atingiu a pessoa, ou ela, através de uma tensão de passo, que quando a descarga caiu no chão, energizou o solo, e aí, entre duas partes do corpo, ocorre a corrente elétrica, e aí ele sofre a lesão. Então, a partir do momento que aconteceu a descarga, ele já não corre mais risco, a pessoa não corre mais risco nenhum de estar energizado. Ou seja, você pode imediatamente pegá-lo, abrigar em algum lugar, levar, remover e fazer, porque você não corre mais risco nenhum. Diferente de quem está, por exemplo, numa rua, que caiu um cabo, e aí sim você, enquanto não desenergizar o circuito, você não pode chegar. Então, a descarga é grande, e aí, basicamente, é queimadura, e que normalmente queimaduras internas. Então, vai ter que ser tratado, né, avaliar por onde passou essa descarga, por onde passou essa corrente, e levar, se já não causou óbito, infelizmente, e fazer todo o tratamento. Doutora Kelly, por favor. Eu coloco aqui, né, a importância da gente levar essa discussão, principalmente assim, a questão dos fios. Eu acho que a gente tem que discutir isso de novo. Ano passado teve uma reunião com a FEA, que eu participei, com os presidentes dos CREAs, e eu acho que eu até comentei isso, eu encontrei esses dias com o Rogério, lá no Maranhão, né? E eu falei, tá na hora de novo da gente levantar, cutucar, cadê a reunião que a gente ia fazer para essas questões das leis, de acompanhamento, dessa produção dos fios. Está na hora, Edson. Está na hora da gente buscar isso de novo. Vamos. O Rogério é o nosso puxador aí, mas eu vou conversar com ele e vamos trazer sim, é importante. Eu falei para ele, falou que ia olhar lá no CREA, no Confeio. Vamos nessa. Professora Raquel. Obrigada. Eu fiz muitas anotações, tá? Mas assim, eu quero voltar num ponto que eu já ia perguntar para o Edson, mas eu acho que o Adorno deu a brecha aí. Edson, quando você traz a questão dos fios, né? Dos fios, dos cabos sem capacidade, da questão de ter pouco cobre ou de não ter cobre, né? Então, assim, o que me vem na cabeça? Questão de carregadores universais, produtos importados. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão aí, tanto porque a gente estava falando de crianças, né? Como eu trabalho, a minha área principal é de criança, então esse uso de
tirar o celular da tomada e deixar o carregador. A criança vai engatinhando e mastiga ali, né? E depois, se puder, trazer um pouquinho das máquinas de lavar. Se a gente tiver tempo, que eu vi que estou gostando que tem bastante gente comentando aqui no chat, se tiver tempo eu faço os outros comentários, mas eu acho que a questão dos produtos aí que tem a ver com a exposição que o Adorno trouxe da população, eu acho que a gente podia abordar um pouquinho mais, tá? Legal, legal. Eu acho que é bacana você falar sobre o carregador, que, né, todo mundo hoje tem 1 ou 2 celulares e todo mundo tem 1 ou 2 ou 3 ou 4 carregadores. E não é todo mundo que tem 2 ou 3 carregadores originais. Então, partimos do primeiro ponto. O celular não foi feito para explodir e carregador não foi feito para dar choque. Mas, isso quando você fala de produtos originais. Quando você fala de produtos não originais, há uma chance da pessoa que está vendendo para baratear, né? Na verdade, produzindo para baratear, fazer o que se faz nos cabos. Tira um componente daqui, tira um fiozinho dali, tira um detalhe daqui, blá, e aí, um abraço. Eu costumo usar uma analogia que todo mundo conhece, a caixa d'água. O celular e o carregador têm a função da boia da caixa d'água. O celular é a tubulação que leva, ou o carregador é a tubulação que leva a água para a caixa d'água, né? E a bateria é a caixa d'água. E no meio do caminho, existe um dispositivo entre os dois, que é a boia. Então, quando você está enchendo de água, está tudo bonitinho. Quando começa a chegar na capacidade, a boia para de encher da água e tudo fica lindo até você consumir. O carregador é a mesma história. Ele faz isso, quando ele chega na capacidade da bateria, ele para de enviar elétrons, né? Para a gente falar de forma bem simples, ele para de enviar elétrons. Se ele não parar de enviar elétrons, ou seja, se falhar o carregador, é a mesma coisa que a boia falhar, ele vai transbordar. Só que a eletricidade, quando transborda, ela esquenta, ele estufa e a bateria explode. A bateria é um processo eletroquímico, e quando ela entra em contato com o ar, ela vai até consumir. Então, o Adorno falou, né, de explosão de bateria de carro. Hoje nós temos tudo isso. Todas as baterias do veículo ou carregador, elas são iguais, elas são o mesmo princípio. Elas não são feitas para dar problema, mas se elas romperem, elas vão dar problema. E apagar um incêndio de um carregador de celular ou de um veículo, não existe forma. Você tem que ficar jogando, alimentando ele até ele consumir tudo. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem. E aonde acontece a maioria dos acidentes, Raquel? Primeiro, nessa relação, ou seja, bateria e carregador não original, deixado em cima de uma mesa, deixado em cima de um sofá, perto de uma cortina, que a hora que começa o incêndio, se alastra por conta do espaço. Acontece o incêndio, algumas condições acontecem na mão das pessoas. Por quê? Porque eles estão com o celular usando, com ele carregando. E há a condição de você perder a eficiência, porque a bateria, o carregador, ele transforma os 110 ou 220 da tomada em 5 volts. 5 volts não é risco, não é perigo, nem para criança. Mas se ele falhar, né, entre a criança segurando na mão, mas se ele falhar, ele vai trazer os 110 para a tomada, para a tua mão, e criancinha pequenininha, caminhando, ela vai pegar aquilo e vai colocar na boca. E aí 5 volts na mucosa é um perigo. Então aí nós temos uma condição, eu citei em alguns minutos aqui, 3 condições comuns, né, de explodir celular, de tomar choque do celular e tomar choque por ele ligado na tomada. Então essas práticas têm que terminar. Precisa usar o celular, descarrega, tira ele do carregador, tira o carregador da tomada, usa o celular, se precisar carregar de novo, você faz. E use produtos originais, né? Em algumas situações, aí vem a infraestrutura da instalação elétrica, que é você com o carregador, né, procurar a tomada aqui atrás, ou então está debaixo de algum lugar, e encostar numa parte energizada da tomada. As tomadas nossas, desde 2020, desde 2001, elas se transformaram numa tomada rebaixada, com proteção, você não consegue tocar a parte metálica antes de ela tocar energizada, mas
quantas residências nesse Brasil não tem esse tipo de tomada instalada? E aí as pessoas vão lá colocar, encostam o pino, está segurando o pino e encosta na tomada energizada. Aí toma um choque e acaba indo a óbito. Então essas situações são as principais. Quanto à máquina de lavar roupa, para a gente ser rápido, né, também não é feita para dar problema. Mas se ela falhar, ela tem uma massa metálica gigante com 110, 220 volts, onde você vai tocar e vai ultrapassar os 25 volts, porque normalmente você está em área molhada, né? Vai ultrapassar os 25 volts, e aí é choque elétrico passível de óbito. Continuando aqui o nosso chat, né? A Sandra Almeida coloca: prevenção precisa desse recorte para educação e política para tal, concordando aí com o que fala o doutor Adorno. E as queimaduras elétricas não nos dão esse tempo, né? Isso é muito importante. Fala também sobre o abastecimento de carro elétrico nas garagens de condomínio. Não sei se alguém quer rapidamente falar disso, que nós temos várias perguntas, ainda temos as da Raquel aqui, e com mais 15 minutos de sessão. Alguém quer falar dos carregadores dos condomínios? Os carregadores de veículos elétricos dentro de condomínios, há que se tomar cuidado. É a mesma história do carregador de celular. Não é para dar problema, mas se der problema, ele vai ter um incêndio de grandes proporções e você não apaga com um balde d'água, com um jato d'água, nem com mangueira d'água. Ele vai precisar de um processo longo e normalmente tem que consumir toda a bateria para depois apagar. Então é um processo que, se estiver perto de algum lugar, vira um incêndio gigantesco. Há que se tomar cuidado. Ainda não é um dispositivo, não é o veículo ainda não é algo que né, que tem problemas sérios, porque a gente tem problema de incêndio de veículos a combustão também, mas tem que se tomar um certo cuidado. Muito bem, vamos para frente aqui. O Manuel Rômulo diz: aqui em Cuiabá, Mato Grosso, está aumentando muitos acidentes com instaladores de internet, superando casos das zonas rurais com alta tensão. Acho que é isso, a questão dos cuidados, dos EPIs adequados, né? Quer dizer, há um trabalho próximo à rede de energia, né, de 13.800 volts. Eles trabalham com baixa tensão, com 90 volts, com 50 volts, mas eles trabalham na proximidade. E muitas vezes o acidente é por, eu diria, imprudência, porque eles têm que conhecer os riscos, eles estão na proximidade. Mas eles acabam se arriscando, estão muito próximos. É rapidinho, eu só vou subir aqui para fazer uma ligação, e acabam tocando na parte energizada. E sim, está aumentando muito esses números, infelizmente. Olha, eu concordo com o Rômulo, porque nós já vimos isso mais de uma vez, infelizmente, né? E todos, como a gente já sabe, são muito graves. Muito bem, a Leonor Paiva também coloca aqui: boa noite a todos, parabéns pelo tema trabalhado hoje. A prevenção deve ser trabalhada na academia, com projeto de extensão, trabalhando nas escolas com os professores e alunos. É assim que tem sido feito lá no Rio Grande do Norte, em Natal e Santa Cruz. Adorno, faz um comentário sobre a colocação da Leonor aqui, por favor, para nós. Pois é, você sabe que nós já aventamos várias vezes trabalhar especialmente com as ligas, para dar um caráter mais definitivo para o trabalho com as ligas, dos estudantes, né? E oferecer para eles projetos de extensão, que eles têm interesse por isso, enriquece o currículo na fase de graduação, não só para estudante de medicina, quanto para qualquer profissional de saúde, pode ser para enfermagem, enfim, para todo profissional de saúde. Então, eu acho que isso é sempre uma coisa boa da gente enxergar, mas nós termos mais perseverança em trabalhar com as ligas de maneira mais contínua, porque o trabalho de extensão ele tem um período para ser cumprido e isso rende crédito para ele do ponto de vista de graduação, porque as ligas às vezes nos procuram, a gente procura as ligas, mas de maneira muito diversa, assim, em momentos que... E as ligas elas não são... eles passam, né? Os estudantes estão ali passando, eles seguem o curso, aquele que era ligante ontem, pronto, ele já está na residência, já evoluiu no curso, né? Mas os cursos de extensão talvez fosse uma maneira de fazer isso. Bom, para fazer extensão nós temos que ter universidade, né? Os cursos de extensão são oferecidos por um professor da academia, mas eu acho que a SBQ pode fazer essa ponte
com os vários professores e ligados à universidade que podem oferecer curso de extensão para os ligantes, né, para os estudantes de cursos profissionais de saúde. Então, essa possibilidade nós sempre aventamos, mas foi um projeto que nunca avançou para a gente evoluir mesmo, por exemplo, desses projetos de prevenção e de educação, de conscientização, de usar tanto o álcool quanto a energia elétrica, né? E eu acredito que isso é um trabalho que a gente deve explorar mais futuramente, né? Eu acho que a Kelly está aí, não sei Professora Raquel. ou a Raquel, né? A Raquel também, enfim. Professora Raquel. Pensar nisso, porque realmente isso é uma oportunidade. E tem maneiras de você fazer isso junto com as universidades, né? A SPQ pode entrar em parceria nesses projetos, sem dúvida, mas precisamos de alguém da academia. Raquel. Adorno, isso, a Kelly, né? A Kelly e eu, a gente nessa parte, quando a gente foi fazer a candidatura, é algo que a gente está tentando, né? Então, aproximar mais a SBQ da academia, né? Eu sou professor, sou enfermeira, sou professora, mas a gente tem outros, né? Então a gente quer aproximar mais, tanto dos projetos de extensão, como que a Leonor trouxe, os projetos de pesquisa. Então a gente está para trazer os dados, né? Que eu acho que a gente precisa aí dessa ligação, viu? Eu acho extremamente importante. Olha, a Maria Helena reforçou essa ideia, né? Ela está aqui no chat dizendo exatamente dessa... Porque, assim, os ligantes, eles passam, né? Mas se você tiver o projeto, ele pode ser continuado, né? Desde que fosse feita uma parte, vem o próximo estudante, ele adere no mesmo projeto de extensão, que já é uma coisa mais da própria universidade, que pertence ao corpo, né? Então, é possível dar continuidade para isso, né? E eles passam e saem com a certificação do curso de extensão deles cumprido, né? Então isso é importante. A Leonor também, a Antônia Almira está perguntando se vai ficar gravado, né? Depois vocês respondem aí como é que vai ser. A Leonor Paiva também fala que exatamente esse trabalho lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte é um trabalho assim, né? Em que enfermagem, nutrição, fisioterapia e psicologia. E já começa a ter essa ideia do trabalho multiprofissional, né, que a gente desenvolve nas queimaduras. Quer dizer, prevenção, gente, pertence a todos, né? Pertence a todos, a todos os profissionais, à sociedade de forma global, né? Porque é uma cultura, na verdade, que deve ser cada vez mais disseminada, né? E os estudantes nas universidades, sem dúvida, que representam desenvolvem bastante produtos muito bons, né? Você veja, por exemplo, que nós desenvolvemos com os gigantes aqui de Brasília, né? Do trauma aqui da ESCS, né? Saiu um manual de queimadura. Tudo bem, foi na pandemia, a gente estava à toa não, ócio criativo, né? Nós desenvolvemos bastante na pandemia, né? Desenvolvemos bastante, muita coisa nós fizemos na pandemia, exatamente para aproveitar esses ensejos, né? Flávio, Edson, quantas lives nós fizemos na pandemia, né? Ajudamos a sociedade. No primeiro ano, 65. 62. Desculpe. E fomos além, discutimos vacina, discutimos prevenção, né? Só fazer um parênteses aqui, Adorno, pedir para o Rodrigo já ir colocando, depois nós continuamos essa conversa aqui, que está muito boa, né? Esse bate-papo, mas que coloque o slide para aqueles que vão certificar a presença, para que eles possam, a partir do QR Code, ou a partir do endereço que está aí para quem estiver assistindo do próprio celular, o que fica difícil. Mas, olha, só colocando isso, né, a Maria Helena faz uma colocação entre os projetos de extensão e as ligas, né, que é bem coerente com aquilo que o Adorno diz. Quer dizer, os projetos de extensão são mais longos, né, e mais duradouros, enquanto que as ligas, né, têm esse turnover dos participantes, mas que produzem material, como a gente foi feito aí, muito importante, né? A pergunta da Antônia, as sessões do SIG são gravadas, porém elas ficam disponíveis na biblioteca da SBQ aos sócios apenas, né? Bom, a Leonor também coloca, né, acho que o Adorno já leu isso, e a Maria Cláudia, sou professor em 2 universidades da Baixada Santista e já faço esse trabalho em escola para criança, né? O destaque, e acho que a professora Raquel também fala isso, né? Quer dizer, a criança é muito importante, essa construção.
De alguma forma, o Maurício de Souza, quando fez aquela cartilha, ele traz esse mote, né, de trabalhar a criança. Ele fez uma revistinha da Mônica, né? Quer dizer, é um personagem infantil. Mas lá no fim, veja a pedagogia que encerrou essa iniciativa brilhante do Maurício de Souza, né? Porque lá no final tinha uma palavrinha cruzada, tinha alguns exercícios, algumas diversões, entre aspas, que tinham um pequeno grau de dificuldade, era um estímulo à criança fazer isso junto com os seus pais. Aí o pai pegava a cartilha de volta. Quer dizer, muito importante esse trabalho. Eu estou ganhando um pouquinho de tempo aqui, já devolvo a vocês. Também a professora Marilena fala das atividades desenvolvidas por ela, pelo Juliano, né? São projetos de extensão universitário, parceiros em atividades educativas e atendimento a pessoas com queimaduras. Programa que apresenta muita riqueza, né? Antes da Kelly, vamos passar, nossa presidente aqui vai sair desse nosso SIG, então, para que ela fale as palavras finais, volto a pedir, por favor, que as pessoas certifiquem a presença e nós temos mais 5 minutos para encerrar. Kelly, por favor. Essa conscientização, né, é muito importante. Eu acho que a SBQ tem um papel fundamental nisso. A Bracopel trouxe para a gente números que eram inéditos, né, para a gente. E eu fico pensando em como que nós vamos ter maior alcance com isso, sabe? Qual a maneira da gente alcançar? Eu acredito que liga e faculdade vai ser onde que a gente vai conseguir abordar aqueles que estão em formação, que eles possam divulgar. Esse ano, os escoteiros do Brasil estão modificando o caderno deles de atividades, né? Então, vai ser para o Brasil inteiro, está tornando mais lúdico, então eles vão conseguir uma abordagem nas crianças, nos menores, né? Mas também, ao mesmo tempo que teve esse lado mais lúdico, eles estão criando uma especialidade dentro do escotismo de prevenção de queimaduras e primeiro atendimento. Então, à medida que eles vão mudando de categoria, vai intensificando, aumentando o compromisso daquela categoria em trabalhar a prevenção e o primeiro atendimento que eles colocam, e nós vamos fazer uma revisão agora na cartilha deles, porque tem itens ali que nós consideramos perigosos mesmo. Então, nós vamos fazer uma revisão na cartilha para ela torná-la mais segura, até para eles mesmos, para todas as idades. Então, eles devem criar ainda tipo de um bottom, né? Que vai especializando e aí vai certificando e vai ter o bottom de prevenção de queimaduras. Muito bem. Isso, doutora Raquel, mostra a importância e a participação da Sociedade Brasileira de Queimaduras na construção de políticas de prevenção e de tudo mais. Eu diria, trabalhar com criança, trabalhar prevenção, é semear em solo fértil. Mas acho que nós já estamos chegando no nosso momento de encerrar. Queria convidar, em primeiro lugar, ao Edson, né, o engenheiro Edson, que faz essa brilhante exposição para nós, um grande alerta, traz dados extremamente relevantes e que seguramente merecem toda a nossa reflexão do ponto de vista de evitarmos essas ocorrências, que, vamos repetir de novo para que fique bem fixado, quase 70% das ocorrências podem levar o paciente ao óbito, né? E então a gravidade acho que fica explícita nisso. Então, passar para você para a sua despedida, depois, por ordem, o José Adorno, né, que também foi o conferencista de hoje, a Kelly, a professora Raquel e eu finalizo. Edson, por favor. Em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade. Acho que é extremamente importante a gente trocar essas experiências, compreender também todos os mecanismos que a gente pode ter para reduzir esse número de acidentes, né? Seja ele
a Thais ou não, mas a gente precisa trabalhar. Então, muito obrigado, né, ao Adorno, a Kelly, a Raquel e você, Flávio, e todos os que estiveram aqui. É sempre muito gratificante para nós trazer informações e trocar experiências. Estamos sempre à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos lá no abracopel.org, esse é o nosso site. Se vocês entrarem no site e mandarem mensagem, vai chegar para mim de alguma forma, então fique à vontade. Lá tem o nosso WhatsApp também, vocês conseguem me contactar e aí trocamos informações aí para poder melhorar. Muito obrigado, uma boa noite para todo mundo e parabéns aí por mais um Junho Laranja aí. Muito obrigado. Vou só, antes de passar para você, Adorno, pedir que o Rodrigo, no chat estão pedindo, porque o link já ficou lá em cima, que ele recoloque aqui o link, por favor. Enquanto ele faz isso, Adorno, a seu boa noite aí para nós. Gente, muito obrigado pelo convite, obrigado, Raquel, obrigado a SBQ por estar de novo fazendo um Junho Laranja grandioso. O Junho Laranja, ele passou a ser um mês estratégico para a gente discutir queimaduras durante o mês todo, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós temos a própria SBQ que tem crescido de maneira bastante. Acho que o Adorno deu uma congeladinha lá. Enquanto isso, Raquel, enquanto ele volta, dá o seu boa noite para nós, por favor. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Edson, ao Adorno, por terem aceitado, né, participar. Acho que a gente poderia ficar horas aqui conversando, que é um tema super interessante. Então, Edson já sabe que nos próximos dias eu vou te mandar mensagem, né, para a gente trocar e planejar algumas questões aí. Estou pensando até em pesquisas em conjunto. Quero agradecer a Kelly por ter confiado em mim, o Junho Laranja desse ano. Então, assim, toda a movimentação, apoio aí. Mais uma vez ao Flávio por ter aceitado participar, né, por fazer essa junção aí mais uma vez do Seguir Queimaduras com a SBQ. E eu espero encontrar quem conseguir ir, né, semana que vem no Congresso Brasileiro de Queimaduras em Brasília. Então, muito obrigado e boa noite. Muito bem, meus amigos, a Raquel tirou uma parte da minha fala, que é o congresso, né, que a gente está reafirmando aqui, um congresso muito intenso, né, doutora Raquel, que vai aparecer essas coisas. Doutor Adorno, acho que teve um probleminha aí na conexão de internet, mas um companheiro, que já mais de uma vez a gente disse, aqui está voltando, Adorno. Acho que saiu de novo. Voltou? Pareu aonde aí? Então, termina o seu boa noite aí. Porque é chato, né? Sempre que eu estou me despedindo, a conexão cai. Né? Aconteceu várias vezes. Você Enfim, usa nós temos várias. Original, hein, Adorno? Por favor, hein? Nós temos vários cenários, então, na SBQ. Eu estava falando, na verdade, quando interrompeu, acabamos de atingir agora 10 mil seguidores no Instagram e de forma não paga, né? Quer dizer, é um trabalho de comunicação social que está sendo muito feito, está aumentando nossa capilaridade enfim, de intervenção, né? Os nossos CTQs, que nós temos grande proximidade, né, com as suas equipes multi, também podem ser alavancadas, né? Nossas sociedades coligadas, a Bracopel é uma das que nós temos um trabalho mais profícuo, né? Enfim, nós temos vários cenários de atuação em que nós estamos crescendo muito em relação a essa capacidade de criar novas perspectivas para discutir das queimaduras, desde a prevenção ao tratamento. Então, acho que esse Junho Laranja, ele consegue. O próprio SIG, né, Flávio? Acho que é a maior plataforma de educação contínua em queimadura que a gente conhece aqui, 3 vezes por mês, durante o ano todo, com temas e assuntos bastante importantes, bastante variados, né? Então, eu acho que nós estamos crescendo e está de parabéns o trabalho de todos, a nossa presidente Kelly, a nossa vice-presidente Raquel, e que está organizando o Junho Laranja aí. A Raquel é excelente nesse aspecto de organizar realmente um programa, e isso está sendo cumprido de forma muito organizada e crescente, com informações bastante importantes, tá? Muito obrigado, parabéns a todos. Muito obrigado, Edson, muito obrigado, Flávio, Kelly, Raquel, tá? Muito bom. E a todos os que estiveram conosco aqui, o Rodrigo, né, que dá uma força enorme para a gente aí em todas as situações, né? Muito obrigado a todos aí, aos presentes na sala, tá?
Bom, meus amigos, aqui em nome da Irmandade Misericórdia de Campinas, do SIG Queimaduras, a gente agradece à Sociedade Brasileira de Queimaduras essa parceria, a oportunidade de participar ativamente do Junho Laranja, do Dia Nacional da Luta contra as Queimaduras. Parabenizo, o Adorno já fez isso, a nossa presidente, a doutora Kelly, a vice-presidente, professora Raquel, e agradeço a todos estarem aqui conosco mais nessa oportunidade. Daqui a 15 dias nós voltamos, né, professora Raquel, com o terceiro evento, que será sobre queimaduras químicas, onde todos estão convidados. Gente, muito obrigado. Nós vamos encerrar a nossa gravação, mas antes disso, queria desejar a todos uma excelente noite. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau.